Fala aí, pessoal, beleza? Já tô um tempo sem botar um videozinho no canal, mas é aquilo, né? Final de ano, muito trabalho, muito envolvido com muitas tarefas e acaba a gente não tendo tempo de produzir um material bacana. Hoje eu tô vindo aqui com dicas e dúvidas dos seguidores do meu canal. Mas antes, não esqueça de deixar o like, curtir, né? Compartilhar e ativar o sininho, né, para poder receber as notificações. E vão ter bastante informações sobre o GNV. Ok? Vamos à vinheta. Audio Jungle. Ok, pessoal, é o seguinte. Eu já falei, tem outros vídeos meus, né? Eu trabalho com parte de regulagem de GNV e eu comecei nessa área depois que eu tive um carro. Eu tive um carro terceira geração, a terceira geração é mais básico, né? Então não tem muito o que fazer. Depois eu comprei um carro ano passado. Eu adquiri um carro com quinta geração e comecei. Quando eu peguei o carro, ele já apresentava alguns problemas de. O motor sempre dava umas mancadas, assim, né? Ele tinha umas falhas de cilindros, mas não eram uma falhas que apareciam erros, eram falhas de que o carro caía na lenta, automático, ele ficava meio que pulando, e isso é uma coisa crônica nos motores da Chevrolet. Se o GNV não for muito bem instalado, muito bem configurado, se o sistema de admissão não tiver com os seus retentores, os seus O-rings, tudo perfeito, vai ter problema. Tá? Isso aí não tem jeito, você não tem como escapar disso. Vai ter problema, e problemas sérios. Desde que eu peguei o carro, ele vinha apresentando os problemas, eu ajustava, o carro ficava bom 1, 2 dias, daqui a pouco o carro começava a dar problema de novo, e o carro mancava, até que chegou um ponto que ele já não funcionava mais na lenta, ele já morria toda hora. Morria toda hora, e eu ajustava o GNV, ele ficava bom, o carro gastava muito, fazia 7, 8 por metro, daqui a pouco ele estava fazendo 13, 14, o carro estava totalmente instável. E como eu trabalho com a parte mecânica e a parte de GNV, falei, pô, vou tirar a admissão fora para ver esses O-rings de admissão, né, que são 4 de ar e 1 de água. Se eles não estão bons. Só que não consegui soltar, porque, cara, o parafuso encravado de tal forma que não tinha como tirar. Arranquei o cabeçote fora, falei, vou mandar fazer o cabeçote logo, porque podia ser problema de válvulas também. Identifiquei 3 válvulas de descargas falhando, tá? Estavam passando compressão. No caso, você veda, bota gasolina e joga ar na entrada da descarga, lá no buraco, né? E eu notei que saíam borbulhas, só em 3 válvulas da descarga. E as outras 5 estavam perfeitas, não tinham vazamento, não tinha nada. E eu notava que na descarga ele tinha umas bolhas, você estava na lenta, ele ficava dando umas bolhas. São bolhas de ar, que essas bolhas de ar o que é? É na hora da explosão, a válvula não veda e esse ar passa, ele sai na descarga. Né? Como a válvula não está vedando 100%, a explosão é muito intensa, essa bolha de ar sai junto com a descarga de outro cilindro. Ou está explodindo, ou está descarregando, mas a explosão é tão forte que saía junto. E isso fazia o motor mancar. E também uma outra coisa, o MAP ficava muito alto. Se você tiver problema de descarga, válvula de descarga, o MAP fica muito alto. Por quê? Você não tem uma vedação perfeita. E isso dá problema. Isso já foram identificados os problemas, eu achei que era melhor mexer primeiro no O-ring. Quando eu soltei o cabeçote fora, que eu consegui sacar o coletor de admissão, eu percebi que tinha 2 O-rings do cilindro 2 e 3 rasgados, dando entrada de ar falso. Isso já não conseguia ajustar o GNV de jeito nenhum. E o etanol estava consumindo bem. Agora o etanol está na faixa de 8, 8,4, estava dando 5, 6 no máximo. Aí eu falei, pô, tudo bem, vou fazer o seguinte, eu vou mandar fazer o cabeçote, que não tem jeito. O cabeçote estava bom, mas com essas válvulas vazando, falei, vou mandar fazer o cabeçote logo. Mandei fazer, retificou, deu o passe, bacana, troquei tudo, botei os O-rings originais. E detalhe, um O-ring que tem no cabeçote tem uma entrada de água do lado da admissão. Tem até um tubo que você girando ele sai. Aquele O-ring estava rasgado e o do lado dele, que é a admissão de ar, estava rasgado também. A água, o motor sugava a água para dentro dele. Você via que tinha uma mancha oxidado
da saída de água direto para dentro da admissão, quer dizer, estava passando água. E aquele cilindro, o quarto cilindro, ele estava mais claro que os outros. Falei, pô, por que isso? O que acontece? Quando o cara faz, ele tira o coletor para colocar os bicos lá, para poder colocar o GNV, era para ele automaticamente trocar os O-rings. Botar os 5 ali, são os 4 de ar mais um de água, trocar tudo. Ele trocando tudo, quando ele montar não vai dar mais problema. Mas não fazem isso, porque querem economizar, não tem jeito. E os O-rings não vendem separados, só vendem com kit, é a maior confusão. Então, enfim, o que eu fiz? Mandei fazer o cabeçote, comprei o jogo de junta, vieram os O-rings, troquei tudo, botei uma junta Taranto, né, que é uma das melhores que tem, praticamente linha de montagem. Botei a Taranto, montei tudo direitinho, liguei, peguei o computador, ajustei o GNV todo, que estava totalmente fora, mas já funcionou muito bem o motor, mas estava muito fora. E reprogramei ele todinho, botei para andar na pista, coisa e tal, fiz uns ajustes de movimento, andando no sinal. Como eu trabalho com aplicativo, também, né? Eu, às vezes, no final de semana, botava o computador no carro e ia dar umas voltas com o computador. Então eu fazia aquele percurso normal que eu sempre faço e vi se o carro dava ou não problema. E fui ajustando. Cara, simplesmente ficou perfeito. O motor hoje funciona muito bem. Você para no sinal, tem hora que o motor, sem ar-condicionado, parece que o motor nem está ligado. E o problema todo era o quê? Tinham 3 válvulas de descarga passando e 2 O-rings rasgados mais o da água. Então, quer dizer, passava, a água era sugada por debaixo do O-ring. Você via na hora lá, se eu não me engano, eu tirei até uma foto, eu fiz um vídeo, não sei se eu já apaguei, da água que passava da admissão para dentro do cabeçote para dentro da admissão. Então, cara, o que acontece? E é muito difícil você identificar esse problema, porque você às vezes você joga água e o carro não sente nada, porque às vezes em baixa rotação ele não notava, mas quando você atingia uma certa rotação, ele passava a apresentar. Uma das coisas que eu notei, e dá muito nesse motor da Chevrolet E83, que é esse sistema de cabeçote, que é o seguinte: eu fazia uma viagem com o carro, o motor estava bom, fazia uma viagem com ele, quando eu chegava no final da viagem, o carro mancava muito, porque a dilatação era tanta, começava a entrar ar pelos O-rings, que é horas rodando, né, vai aumentando a dilatação, né, claro, e passava ar por ali, fora a água também que entrava para dentro do cilindro. Cara, eu fiz os ajustes todos necessários, ajustei a admissão, e uma das coisas que eu notei, eu trabalho com o sistema Landirenzo, uma das funções que eu notei que funcionou muito bem é empobrecimento de Mazdas, e uma parte lá do offset também que tem uma funçãozinha que muita gente talvez nem conheça, eu também não conhecia, mas eu comecei a testar e percebi que funcionou melhor assim. Então hoje o funcionamento é bem legal. Eu vou fazer a filmagem do computador, mais ou menos da programação que foi feita, para vocês terem uma ideia. Aqui já está a programação que foi feita, né? É a programação em que eu consegui dar uma boa ajustada no motor, tá? Hoje ele está aqui, eu tenho um tempo de injeção, ainda está um pouco alto, que o motor ainda está esfriando, está uns 66 graus. Uma outra coisa também que é muito importante nesse motor, gente, cara, não entre na ideia de tirar a válvula termostática desse motor. Não façam isso, cara. Pô, vou falar para você por experiência. A válvula termostática desse carro, ela estava dando passagem. E eu ligava o carro, assim, tipo, em menos de 1 minuto, você já botava a mão no cabeçote, tinha uma temperatura, e na mangueira já tinha a mesma temperatura, sinal que a água já estava passando. E o motor era muito instável, o motor fica muito instável, muito. Vocês não fazem ideia como a estabilidade do motor aumenta. E aumenta o consumo. Hoje, o motor trabalha de 89 até 99, que é onde ele desarma, ele arma com 99 ventoinha e desarma com 89, 80, varia, né? Se tiver muito trânsito, vai até os 90, que esquenta muito rápido, não dá tempo de chegar a 89. Mas o que acontece? A variação de temperatura no motor era muito grande. Se eu pegasse uma reta, a temperatura no motor caía a 60 graus, cara. Não pode. O tempo de injeção aumenta e o GNV se perde também, entendeu? Então você vê hoje aí, ó. Tá? Temos a tabela aí, ó. Tá em mais ou menos 4.12, né? Tá no etanol. Ele tá baixando, daqui a pouco ele vai diminuir mais um pouco.
vai chegar, e tá vendo, a aceleração do carro tá certinho, tá vendo? Funcionando aí. 73 graus, ainda tá alto, ainda tá baixa a temperatura tem que chegar na casa dos 90 graus, ele vai cair para 750. Tem um outro problema que eu vou falar com vocês também, que é o seguinte: a central eletrônica desse carro, ele tem um sério problema, tá? Deixa eu falar primeiro aqui de uma outra coisa aqui injetores, tá vendo? Aumenta as correntes, 3.2 abertura, antecipa 2, tá? Que é foi o melhor funcionamento que teve para esse motor, depois que eu fiz. Tá vendo aqui, ó? Aqui, as Mazda, aqui embaixo, ó. Empobrecimento de Mazda. Eu botei 10. Cara, para mim foi bom. E esse aqui, que é o tempo de gasolina máxima para descarga dos bicos, né? Eu botei 2. Também ficou bom. Cara, cut-off, injeção de gás de cut-off não existe. Carro automático não tem cut-off. Por quê? Ele não pode cortar os bicos, porque se ele morre. Se você pegar aqui na tabela injeção K, quer fazer um teste, bota na inserção K aqui e bota 0 nessas duas tabelas aqui, em 2 e 2 milissegundos, lá em cima. Se chegar lá em cima, botar tudo 0, quando o carro chegar lá, ele morre na hora. Porque, como eu já falei em outro vídeo, o carro automático, o motor é que arrasta a caixa não consegue arrastar o motor, tanto que se você morrer o motor, a caixa para de conectar, porque ele precisa da bomba de óleo para poder conectar. A bomba de óleo que mantém os discos e os patores colados, né? Então, outra dica que eu vou dar para vocês, que é o seguinte: esses carros da Chevrolet hoje, os motores, se eu não me engano, de 2012 ou 2014, eu não lembro bem, mas eu acho que alguns modelos de 2012, eles não trabalham mais com alternador, com informação, como era antigamente. Você tinha um piloto que era lâmpada, né? Então agora não, agora você tem a gente chama de alternador pilotado. O alternador, ele manda uma informação para a central eletrônica, e a central eletrônica diz: preciso de mais energia, ele vai adicionar mais energia à bateria. Ele tem um chicote no cabo que desce da bateria, ele tem um anel que ali mede quanto de corrente está passando por aquele cabo. Se ele está precisando de 40 amperes, aí ele vai falar para o alternador, me mande 40 amperes, a bateria vai ser recarregada com 40 amperes. 50, 60 até 90 amperes que esse alternador ele consegue administrar. Então o que acontece? Pelos os alternadores hoje serem pilotados, a gente não pode, não é assim, eu posso quebrar um galho. Cara, você pode até quebrar um galho, tá? Pode até chegar ali, botar a chupeta, dar um couro na criança de um carro para o outro, de repente vai funcionar, não vai te dar problema nenhum. Mas isso é uma informação que eu passo para vocês, é o seguinte: os carros modernos, carros que trabalham com sistema de alternador pilotado, não pode, em hipótese alguma, dar chupeta de um carro para o outro. Motivo: quando você coloca um carro no outro, você está um carro carregando a bateria, você está carregando a sua bateria, então é melhor você fazer isso. Que também não pode, mas você pega um carro, coloca a bateria, morde o chicote no teu carro e deixa carregando a tua bateria junto com a dele. Só que tem um problema: muita gente solta a garra de jacaré sem desligar o motor. Não pode fazer isso. Por quê? Se você soltar, você está carregando duas baterias. Aí, se o carro da pessoa que estiver do lado for pilotado, o alternador, a central vai entender o seguinte: eu preciso de 60 amperes para carregar as baterias. Beleza? Fechou. O alternador manda. Ele vai mandar até 90, tem carros que vai 140, 160 amperes. Ele vai mandar o que pedir. Ele não está querendo saber o que está acontecendo. Você tem uma bateria descarregada e tem uma bateria carregada. A descarregada está precisando de amperagem. Ele vai manda. Aí o carro está lá carregando bonitinho, sem estresse nenhum, sem problema nenhum. Tá tudo bacaninha, bacaninha, tá carregando. Aí você vai no seu carro e vira o teu arranque. Quando você vira o teu arranque, o alternador do outro carro fala assim: cara, preciso de mais 70, 80 amperes. O alternador vai mandar, se ele aguentar, ele manda. Quando você soltar o arranque, o que vai acontecer? A tensão que está mais ou menos na casa dos 14.7, 14.6, porque a sua bateria está descarregada, ela vai subir a quase 16 volts. Se a central, neste momento, ela não conseguir manter a estabilidade de tensão dentro do circuito eletrônico, dentro do processador, que tem uma fonte de 5 volts, se esses 5 volts não mantiver preciso, posso te falar uma coisa, mano, você vai queimar a tua central,
ou vai bloquear a central. Um outro problema que acontece, o que aconteceu com o meu carro. O cara que me vendeu o carro anteriormente, ele falou que estava tendo uns problemas de bateria. E toda hora tinha que chamar o reboque, os caras lá davam chupeta no carro, coisa e tal. O que aconteceu? Deu um problema na central. O que a central aconteceu com a central? Toda central eletrônica tem um processador. Esse processador trabalha com software. Esse software ele faz todo o gerenciamento do carro. Simplesmente corrompeu algum arquivo dentro do processador, que não é na memória, a memória é só de mobilizador. Esse carro nem tem mobilizador, né? Trabalha tudo dentro da memória, dentro do processador. O que aconteceu? Algum erro aconteceu no sistema que o carro às vezes caía para 600 RPM. Esse carro trabalha com 750 até 850. Ele trabalhou, estava chegando a 650, tinha que cair para 620, 610 o carro apagava. Porque se ele cair muito a rotação e não conseguir se estabilizar, o que vai acontecer? Ele apaga, ele vai apagar, ele entra em proteção. O que estava acontecendo? O carro estava fazendo isso, tinha hora que ele caía. Como eu tenho o equipamento que eu faço a reprogramação do módulo direto do fabricante, direto da Chevrolet, eu peguei, depois de ter feito cabeçote, ter feito tudo, a rotação ainda estava muito baixa. Eu falei, pô, agora eu vou reprogramar o módulo. Peguei o módulo, botei lá, tem que ter o código do módulo, que é aquele códigozinho de 4 números. Peguei o módulo, botei a senha do módulo. Ele vem, identifica o chassi, identifica tudo, bota a senha. Quando eu boto a senha, ele entra na Chevrolet e pega o arquivo que tem 2.5 megas, baixa esse arquivo e leva 10 minutos para regravar meu módulo todinho. Ele resetou meu módulo, apagou tudo, zerou, levou uns 10 minutos para zerar, baixou o arquivo e gravou tudo de novo. Foi até o fim. Leva isso 1 hora e pouca para fazer, total mais ou menos levou 1 hora e pouca. Gravou. Agora o carro fica 750 RPM. Perfeito. Não sai disso. Você pode botar no GNV, pode botar na gasolina, pode botar no etanol. É sempre 750. Você passou o GNV, ele cai só para 750. Ele vai ficar cravado nessa rotação. Tanto que quando eu troco do GNV para o etanol, antigamente o carro subia a rotação. Agora não sobe mais, ele mantém a mesma rotação. Eu vou filmar para vocês verem. Veio. Então o que acontece? Eu reprogramei a central, que a central tinha um erro. Esse erro estava provocando uma falha também no GNV. E muita gente não sabe disso. O cara troca MAP, troca MAF, troca vela, troca cabo, troca bobina. Cara, ele troca o motor do carro e o carro não fica bom. Porque o problema está na central, está no software da central. O software não está gerenciando mais o carro. E esse software que baixou já é a versão atualizada, que tanto tem nos carros novos também. Você pegar os motores de 2017, 2018, eles trabalham com 750 e quando ele chega a 95 graus, ele passa para 85 graus, 850. O meu carro está sempre 750, direto. Só que se eu pegar um engarrafamento muito grande, ele sobe para 850 RPM sozinho. Por quê? Ele mantém mais fluxo de água. Por quê? Bom, o motor está esquentando, mas não estou conseguindo dar conta. Vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a rotação no motor, que aumenta o fluxo de água. Aí você fala, mas se aumentar a quantidade de rotação, vai aquecer mais. Invertido. Quando você aumenta o giro, você circula mais água circulando, mais frio fica o motor. Entendeu? É mais ou menos por aí. Ele demora a esquentar quando está muito lento, mas quando ele atinge a temperatura de trabalho, se você aumentar a rotação, tanto que quando você começa a andar, mesmo que se você vedar o radiador na frente, botar um papel na frente e você começar a andar mais rápido, você vai ver que a temperatura já vai manter mais baixa. Porque tem mais rotação no motor, a água circula mais rápido, mais tempo no refrigerador, o ventilador trabalha mais. Enfim, eu tinha 3 problemas nesse carro. Os O-rings estourados, válvulas de descarga dando passagem, por final ainda tinha o módulo da central do carro, né, com um problema de administrando mal a rotação do motor. Você pode trocar tudo, meu amigo, trocar tudo. Você botar um motor novo, se não reprogramar a central, o carro não funciona. Fiz a programação. Hoje eu faço a programação, se alguém precisar. Só entrar em contato comigo. Não é barato, já adianto que não é barato, porque leva muito tempo e o software, a gente tem que pagar para ter o software. Não é de graça, eu pago um valor e tenho um arquivo, entendeu?
Mas isso é pago, não é de graça. Então não é barato, mas é aquilo. Vai ficar funcionando. Você vê, hoje eu tenho aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Rotação no motor, tá? Tá no GNV, tá vendo lá? Os LEDzinhos tudo aceso. Tá no GNV e tá com o ar-condicionado ligado. Tá? O ar-condicionado ligado. Vou desligar o ar-condicionado, ó. Olha a rotação no motor. Vou desligar o ar-condicionado, ó. Desliguei o ar-condicionado. Manteve a mesma rotação. Não mudou nada. Porque ele tá mantendo. Agora eu vou passar para o etanol, ó. Vou passar para o etanol. Viu? Não mudou nada. Continua a mesma rotação. Vou passar de volta para o GNV, ó. Vai dar um tempinho. Vou ter que dar uma aceleradinha, mas vocês podem ver lá a rotação onde é que tá, ó. Vou dar uma aceleradinha para poder voltar. Olha lá, voltou para o mesmo lugar o ponteiro lá. Exatamente no mesmo lugar. Ó, vou passar de novo, vocês vão ver. Vou passar do gás agora para o etanol. Olha lá, o ponteiro nem mexe, cara. Subiu, sobe um pouquinho, mas é muito pouco. Mas ele já vai voltar para o mesmo lugar que ele estava antes. Ó, voltou. Se você olhar o espaço do ponteiro para o pauzinho do lado ali, vocês vão ver que o ponteiro voltou para o mesmo lugar. Vou passar de novo para o GNV. Vou acelerar. Passou para o GNV, tem que acelerar para passar. Olha lá, vai voltar para o mesmo lugar. Então, cara, é isso aí. Essa é a dica, galera. A dica de hoje é: você tem um motor Cobalt 1.8 ou 1.4, sua lenta está muito ruim no GNV, não tem uma boa estabilidade, cara, tem que começar a ver, ó, o ringue do motor, dos cabeçotes. Se tem a válvula passando, admissão ou descarga, e fazer a reprogramação do módulo. Com certeza, fazendo isso, cara, não vai te dar mais problema. Você vê o motor como é que trabalha, você viu? Passei para o álcool, passei para o gás, o motor não muda a rotação. Antigamente, quando eu estava no etanol, ele tinha aquela rotação de 750, 680. Quando eu passava para o GNV, o motor caía. Porra, nunca vi disso. Ele caía a rotação, ele não pode cair, tem que manter a mesma rotação. Ele pode, no etanol, ele pode acelerar um pouquinho, porque a pressão do etanol é muito maior do que do gás. A compressão, a explosão é muito mais forte, então o motor leva mais fácil o motor. Agora, cair se te trocar de um para o outro, despencar a rotação para 650, 630, cara, chegava a ver 600 RPM, o motor começava a mancar e desligava. Cara, e você não tinha nada. Ó, quando eu peguei esse carro, a empresa que instalou, eu levei para eles poderem ver, porque estava na garantia ainda. Cara, eu fui umas 5 vezes lá, os caras não acertaram, mas não iam acertar nunca. Só acertou porque eu tive que tirar o cabeçote fora, porque o do parafuso que não saiu. Se o parafuso sair, eu não tinha nem mexido no cabeçote, era só trocar o ringue. Ia ter uma bolha na descarga? Ia. O MAP podia ficar alto? Podia, mas aí seria uma segunda etapa. Mas eu acertaria o GNV. Então, galera, é isso aí. Mais um vídeo. Ficou grande, mas acho que ficou bem explicado, entendeu? Eu acho que muita gente vai entender. Se quiser, pode ir adiantando, tá? Mas não esqueça de compartilhar, deixar seu gostei, o seu like, ative o sininho e vamos ter mais vídeos aí falando sobre programação de GNV. Ok, galera? Um abraço e até a próxima. Fui!